Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma nova categoria de ferramenta de inteligência artificial do Google que foi pensada especificamente para educadores e estudantes. Vamos descobrir juntos como essa tecnologia pode, de verdade, mudar as regras do jogo no planejamento e na execução das aulas. Mas, para começar, é muito importante a gente entender o cenário, né? Os desafios diários que os educadores enfrentam e que vão muito, mas muito além do tempo em sala de aula. É um desgaste constante. E olha essa citação do professor Júlio César Passos, ela resume tudo. É uma conexão imediata com essa realidade de cansaço, de sobrecarga, de burocracia, que acaba consumindo toda aquela energia que deveria ser dedicada ao ato de ensinar. Isso nos leva a um conceito muito real: as horas invisíveis. São aquelas horas que ninguém vê, sabe? Gasta-as planejando aulas, preparando materiais, corrigindo trabalhos. É aí que a maior parte do tempo de um professor simplesmente desaparece. E é justamente nesse cenário que surge uma solução em potencial. Uma ferramenta que foi pensada para atacar exatamente esses problemas, otimizando o tempo e o esforço de quem está na linha de frente da educação. E essa ferramenta se chama Notebook LM. Basicamente, ele é um assistente pessoal de IA que trabalha apenas com os documentos e as fontes que a gente insere nele. Dá para pensar nele como um especialista que foi treinado unicamente no nosso material. O mais interessante é que o maior poder dele vem, na verdade, de uma limitação. O Notebook LM é o que a gente chama de fundamentado na fonte. O que isso quer dizer? Que ele não vai buscar respostas na internet inteira. Ele só usa o que foi carregado ali, evitando aquelas invenções, as famosas alucinações que são bem comuns em outras IAs. E essa comparação deixa a diferença bem clara. Enquanto os chatbots gerais são como um oceano de informações, vasto, mas muitas vezes superficial, o Notebook LM atua como um mestre focado, que se torna fluente na linguagem e no conteúdo específico do professor. O ponto forte dele é a precisão. E para começar a usar, é muito simples. O processo todo se resume a 3 passinhos. Primeiro, a gente cria um novo caderno ou um notebook. Segundo, adiciona as fontes de conhecimento. E, por fim, é só começar a conversar, fazendo perguntas direto para o nosso material. A versatilidade aqui é incrível. Dá para construir uma base de conhecimento com praticamente qualquer tipo de material digital. PDFs de livros, documentos do Google Drive com anotações de aula, artigos de sites, e a IA integra tudo isso em um único lugar. Agora vamos ver como isso funciona na prática. Com essa base de conhecimento criada, a ferramenta desbloqueia o que a gente poderia chamar de superpoderes para o ensino, automatizando tarefas e liberando um tempo que é super precioso. O primeiro superpoder é o planejamento na velocidade do pensamento. Isso aqui é só um exemplo de comando. A gente fornece o material do curso e pode simplesmente pedir um plano de aula completo e receber em segundos. E o resultado, olha, é impressionante. A ferramenta não entrega uma coisa genérica. Ela entrega um plano bem estruturado, com objetivos claros, uma sequência didática, exemplos tirados direto do material e até sugestões de atividades. Tudo alinhado ao currículo. Outro poder incrível é a criação de avaliações de forma instantânea. Com um comando simples como esse, as anotações da aula viram um questionário pronto para usar e já vem com um gabarito. Pensa nas horas de trabalho manual que isso economiza. E tem mais, a diferenciação. A partir de um único texto ou atividade, a IA pode gerar várias versões para diferentes níveis de habilidade dentro da turma. Isso permite uma personalização em uma escala que antes era impensável, dando o desafio certo para cada estudante. Mas a ferramenta não é só sobre eficiência, não. Ela também pode ser uma aliada poderosa na hora de colocar em prática metodologias de aprendizagem mais profundas, mais engajadoras. Fica a pergunta no ar. Será que a tecnologia pode, de fato, ajudar a promover habilidades como colaboração e pensamento crítico? Bom, a resposta parece estar na forma como a gente usa a ferramenta para estruturar as atividades. Um exemplo ótimo disso é a instrução por pares. É uma metodologia ativa, onde a discussão entre os alunos é o centro de tudo. A ideia é que eles construam o conhecimento juntos, argumentando até chegar a um consenso. E o Notebook LM pode facilitar demais esse processo. Ele pode gerar aquelas perguntas conceituais que dão o pontapé inicial na atividade, servindo como o motor para essa colaboração toda. A partir daí, o professor assume o seu papel de mediador da discussão. E tudo isso nos leva à filosofia central por trás dessa tecnologia na educação. A ideia aqui não é de forma alguma substituir, mas sim aumentar a capacidade do educador.
Essa metáfora é simplesmente perfeita. A IA pode acelerar, pode organizar, pode sugerir, mas o julgamento final, a intuição pedagógica e a sensibilidade de entender a turma, essas continuam sendo as habilidades insubstituíveis do professor. Então, o ponto crucial é este. Ao automatizar as tarefas que são repetitivas e que consomem tempo, a tecnologia libera o educador para focar na essência do seu trabalho. O foco volta a ser a interação humana, a mentoria e a conexão real com os estudantes. E para fechar, fica aqui uma provocação. Imagina só, todo o material de um curso, livros, anotações, planos de aula, de repente ganhando uma voz, pronto para conversar. O potencial está aí. A grande questão agora é, o que a gente vai perguntar primeiro?